Vamos lá. Opa. Boa noite, nós estamos aqui um pouco atrasados para mais um nosso debate. Desculpas a vocês. Semanal com o Gessé Souza. A culpa é minha, ele estava aqui no horário, eu que me atrasei. Esse trânsito de São Paulo eu entendo às vezes. Muito gentil. Mas enfim, vamos aqui conversar hoje sobre a casta do judiciário. Um dia muito importante, na medida em que hoje ocorreu um episódio que é a derrota do ex-governador de Minas Gerais, o tucano Eduardo Azeredo, no seu recurso para impedir uma prisão de 20 anos. Um fato raro no judiciário brasileiro, onde as condenações atingem especialmente os integrantes do Partido dos Trabalhadores, né? O próprio presidente Lula já encontra-se preso nesse momento. Então, Gessé, vamos falar um pouco disso, dessa função, como que você vê esse momento, enfim. Eu acho extremamente importante a gente discutir esse assunto, Paulo, porque é de difícil compreensão e tudo, né? Como se dá essa relação, por exemplo, a gente fala muito sobre elite, né? Quer dizer, e é um país que fala, né, não, elite, tal, quer dizer, todo mundo que é da elite fala abstratamente, desde que seja abstratamente, de alguma elite, né? Então você joga as coisas, né? Isso é um dos fatores de eu sempre ter tentado quer dizer, elite de verdade, porque você sempre tem que pôr hierarquia. Se você mistura as coisas e diz que as coisas têm a mesma importância, isso não é esclarecer coisa nenhuma. Isso é uma confusão. Você fica confundindo, né? Em vez de esclarecer. Quer dizer, e todo esse esclarecimento é saber o que é mais importante e o que é menos importante, né? Qual é a elite mais importante, né? A elite mais importante é aquela que tem o dinheiro, né? Por que a elite mais importante é aquela que tem o dinheiro? Claro, numa sociedade do tipo como a nossa, moderna e capitalista, né? Por quê? Porque você pode comprar, que aí não necessariamente é em dinheiro vivo. Quase sempre se torna dinheiro em alguma medida, né? Mas o dinheiro não precisa ser desembolso, não, né? Não é um desembolso, né? Então, você pode comprar a elite intelectual, né? Dando espaço de consagração às ideias, espaço nos jornais das elites, prêmios, não sei o que, montando instituições, exatamente isso, né? Entende? E isso é obviamente uma compra, né? Porque você entende, mas ela se disfarça como se fosse outra coisa. E aí essa compra disfarçada ela é muito mais eficaz, claro, né? Obviamente. Mas enfim, tem um negócio que você compra mesmo. A elite compra sentença, a gente sabe, compra política, a gente sabe, né? Não é isso? Então é a elite mais importante, né? Agora, ao mesmo tempo, e aí eu acho que é uma coisa interessante, quer dizer, não é essa elite do dinheiro, ela não é uma classe dirigente, né? Entende? No sentido mais classicamente marxista, etc., que digamos assim, comandaria de cima todo o resto sem mediação, né? Se bem que Marx nunca fez isso, né? Marx é muito mais complexo, muito mais, né? Mas muitos que se dizem marxistas fazem esse tipo de coisa, né? E aí, então, acho que é uma boa ocasião, porque a gente precisa compreender como essa elite funciona, né? Até para que a gente entenda como o país funciona, né? E tem que entender como a elite funciona. Porque, no fundo, é a única classe, verdadeiramente, que nunca deixa de ter consciência de classe, né? Ela é pequena, se casa entre si, não é isso? Toma uísque junto e tal, liga, telefona e tudo, quer dizer, tem muito mais, né? Ela não precisa se esforçar para ter consciência da sua classe. Exatamente. Né? Ela sabe onde estão seus interesses, então ali desde que nasceu, né? Exatamente. Não é que nem os outros que precisam saber, olha, exatamente isso. As ideias trabalham para ela, tudo trabalha para ela, o mundo trabalha para ela, né? Mas aí é muito interessante, no que está acontecendo agora, a gente se perguntar, quer dizer, a gente está num contexto de protagonismo do judiciário. Isso. Né? Ok? E aí a questão, o judiciário, ele é independente, ele assumiu o controle, porque é isso, inclusive, que quer se dar. Né? Ele quer aparecer, né? Inclusive porque para a elite do dinheiro, ela não quer aparecer. Né? Quem quer aparecer é os outros. Né? A elite do dinheiro que está comprando, nada. Né? Claro, ela tem que ficar o quê? Invisível. Né? Claro, né? Senão você vai descobrir que a dívida pública é uma fraude, que as isenções fiscais são uma fraude, etc. Então você quer ficar quieto e tal, né? E inventar
a confusão no outro lado para você expulsar, inclusive, a atenção, né? E aí, então, muita gente imagina, quer dizer, e aí o protagonismo do judiciário, como é que se dá isso, né? Então, ela não seria comprada pela... por essa elite, né? Não é a elite que vai comprar todo mundo e tal, entende? Quer dizer, é uma questão, claro. questão importante. Como é que resolve? Porque muita gente diz assim, muita gente fala assim, não, e o Partido da Justiça? Exatamente. Não, eles são autônomos. Não, a gente está indo para isso aí. Não, eu vou te falar, é uma discussão que eu sempre tive, porque eu sempre, do meu ponto de vista, sempre foi, temos uma justiça seletiva, de classe, ela defende uma classe e combate as outras, não que faça isso assim como açougueiros, mas... claro. Às vezes... Tem umas, né? Mas é um grande debate, porque não, o Partido da Justiça, o Judiciário... Enfim, explica aí um pouco aí, vamos aí... Exatamente. Eu fiquei refletindo sobre essa questão, porque eu estou estudando isso. Eu estou estudando como é que funciona a classe média, né? Estou montando um livro sobre isso, que eu espero... Muito importante esse livro. Ficar até o final do ano. A classe média é um dos mitos favoritos de muita gente. Exatamente isso. E aí, no instante de reflexão que eu estou agora, né, é o caso seguinte. No livro Elite do Atraso, né, eu peguei a coisa da classe média, mas no nível horizontal, digamos assim, né, pegando as frações da classe média. A classe média não é uma coisa só. A gente não pode... entende? Isso é extremamente importante. É uma coisa... pouco inteligente a gente achar que a classe média é uma coisa só e também a gente demonizar a classe média. Porque nós somos da classe média, não é isso? Então, é importante a gente compreender isso, inclusive porque eu acho que tem muita gente da classe média fora dessa coisa mais proto-fascista, entende? Com um pouquinho de inteligência, ela cai no colo da esquerda. Da centro-esquerda, né? Que é uma classe média que está ficando proletarizada, ela está apanhando, ela está sabendo agora o que é apoiar o capitalismo financeiro. Ela precisa ser explicada disso ainda direitinho. É verdade, né? É verdade. Mas os efeitos já estão aí, né? É uma coisa de proletarização dessa classe média. Mas aí a classe média não é só... ela não é só segmentada horizontalmente, ela é segmentada também de um modo mais importante ainda, verticalmente. Ou seja, tem uma classe média que é muito próxima do poder, né? Se você pensar, o CEO de um banco, né? Ele é um cara o quê? Ele é um cara que fez, sei lá, cursos de MBA, não sei aonde e tal, mas a gente chama de classe média porque ele não é dono. Exatamente. Mas ele, na verdade, tem uma vida que... Porque ele vende o conhecimento, né? Ele é classe média porque, né, a classe é a reprodução de um certo privilégio negativo ou positivo específico, né? O da classe média não é o dinheiro, não é a propriedade, é o conhecimento, né? Agora, esse conhecimento pode fazer com que você vá chegar a cargos, né? O cara deve defender os interesses quem deve defender os interesses dos acionistas dele é ele, né? Quem defende os interesses do banco junto ao governo e tal, é ele e tal, né? Então esse cara tem realmente uma confluência de interesse muito grande com a elite. Ele se confunde com a elite, até pelo estilo de vida, né? E aí a ideia é de que a caixa jurídica é exatamente também, no Estado, uma espécie de correspondente desse cara no mercado, né? Ele faz também, ele realiza para essa classe uma coisa que o CEO faz, né? Só que eu acho que é o ponto que eu acho mais interessante da gente discutir aqui, com a ilusão da independência, né? Ilusão. Por que ilusão, Paulo? Porque, olha, o que é que a casta jurídica faz? Ela dá suporte, né, a um certo esquema de... quer dizer, os seus próprios interesses específicos são correspondentes aos interesses específicos dessa elite financeira. Pensemos no seguinte: esse golpe foi dado pela elite financeira no comando, obviamente, né? Mas o comando invisível, né? Claro, invisível. Claro, esse pessoal não quer, não quer protagonismo de coisa nenhuma, quer só o dinheiro no bolso, né? Mas aí, quer dizer, essa classe, a casta jurídica, e o que a gente está chamando aqui de casta jurídica? São as camadas superiores do aparato jurídico policial do Estado, né?
Ou seja, o pessoal que dirige várias, né, MP, judiciário, etc., vai parar. Não é isso? Esse pessoal montou, entre nós, uma espécie de nobreza de Estado. Né? Tem esse livro que eu acho muito interessante. Claro, você pode fazer uma pesquisa sobre isso em relação ao país como um todo, mas é muito representativo um estado como o Paraná. Né? Um estado rico, moderno, não é isso? E que a vida econômica do Paraná começa em 1930, ok? Tá? Agora, o livro desse meu colega, o Ricardo Oliveira, mostra que a reprodução da casta jurídica no Paraná tem 150 anos. É anterior à vida econômica do Estado. Quando ainda se plantava, como chama, o que tinha lá antes era, enfim, não era era um Estado muito pobre. Era, né? Antes do café. Antes do café, essa coisa que o Paraguai tem muito, que é mate. Mate, pronto. Sim. Mate era riqueza, quer dizer, tipicamente quase, né, indígena ainda, né? Tá. Extrativo e tal. E quando o Paraná ainda estava, né? Entende? Quer dizer, retirava do mate a sua pequena riqueza, já viu o quê? Casamentos entre si, não é? Entende? Hereditariedade. É isso que ele mostra, né? Entende? Linhagens jurídicas. Linhagens jurídicas, né? Mesmo no estado pobre, exatamente, com uma economia modesta, vamos falar assim, não vamos, né? Exatamente. É isso que tem uma linhagem jurídica. Uma nobreza de Estado, é extremamente importante. Nobreza de Estado é interessante. É um estamento, que Weber chama de um estamento. O que é um estamento? É um grupo que tem uma ética própria. Né? Qual é a ética própria? Quer dizer, a ética própria aí é, primeiro, uma defesa corporativa dos seus interesses, né? E se achar superior à sociedade aos seus conflitos. Né? Ou seja, exatamente essa honra estamental aí, né? Entende? Que é um ponto extremamente importante. Nos últimos 20 e 30 anos, a gente sabe bem, houve uma expansão enorme de concurso público para cargos jurídicos. O Estado começou a se diferenciar, mudar e tal, então houve, né? E aí abriu um pouco essa coisa, sem quebrar a honra estamental, ao contrário, ela foi estimulada, né? Houve o quê? Entrou gente de uma classe média ampliada, não só das suas camadas mais... Porque antes as camadas eram ricos. Eram ricos. Em grande medida, hoje, assim, né? Entende? Os ricos do Paraná eram... Eu lembro, Paulo, eu li, quer dizer, tem alguns perfis da revista Piauí que são muito bem feitos, né? Um deles é sobre o ministro Fux. E o que a jornalista diz, eu não sei como é que ela chegou a isso, mas enfim, um bom jornalista chega, né? Dele pedindo votos para que ela fosse desembargadora, com, sei lá, 30 e poucos anos. A filha dele. A filha dele. E ele ligava e o que ele dizia era: olha, é a única coisa que eu posso deixar para ela. O que você acha disso? Hã? É sintomática a frase, né? Não? Realmente é verdade. Não é? Entende? É disso que eu estou dizendo. Nobreza de Estado é isso, né? Você vai ligando, claro. Entende isso? Você, olha, é o meu aqui, é o meu filho. Quer dizer, é tanto dele, é o que eu posso deixar para ela. Entende isso? Quer dizer, imagina isso. Né? Entende? Quer dizer, isso mostra exatamente o que a gente está discutindo aqui de um modo, né, impecável, né? Mas houve essa expansão, né? Primeiro, quer dizer, a entrada também. Então, qualquer classe média que pudesse pagar anos a fio de estudos, que é um senhor privilégio, né? Para que o seu filho faça esses exames e tal, que são exames técnicos, de conhecimento de lei e tal, para parar. Não é isso? Você teve o quê? Você teve uma entrada de uma espécie de classe média ampliada nisso, né? A Lava Jato vai turbinar essa coisa muito, né? Porque vai dar o quê? Vai dar esses novos arrivistas e tal, uma mensagem, né, que não existia antes. Ou seja, nós somos os higienizadores da nação, etc. Esse é o discurso para fora, né? Que está
tomando, é o discurso hegemônico e tal, né? Entende? Mas a realidade aí, no caso, né, é um fenômeno que também Max Weber, a segunda vez que a gente está citando hoje, deve ser, inclusive, Paulo, porque eu agora, eu antes ficava meio assim, quando você é um beberiano de esquerda, mas agora eu estou orgulhoso disso, né? Eu sou mesmo... beberiano de esquerda. Pô. Exatamente, né? Weber é um cara... excelente, muito importante, né? Extremamente importante, eu devo muito a ele, então é com muita honra que eu trago esse, né? No Brasil ele foi muito mal recebido, como uma espécie de oposição com o Marx, o que não é o caso, né? Um negócio, o que a gente tem que fazer com os autores é uni-los e retirar deles o que é bom para as nossas questões. Veja como ele é um cara importante e interessante. A ideia tem a grande questão de toda dominação política complexa para Weber, né? É a concorrência entre estratos técnicos, ele chama de um quadro administrativo, que são exatamente o que a casta jurídica é, né? E o poder político, tá? Certo? Ele antecipa isso? Antecipa isso, ou seja, em todas as épocas, em todos os lugares, a grande questão, né, interna, exatamente, a qualquer sistema político é que se você tem... Porque numa dominação complexa você tem que delegar poder. Né? Quer dizer, o cara não consegue resolver tudo e tomar conta de tudo. Então ele vai ter que delegar poder. Né? E quase sempre pessoas que têm alguma técnica para que isso... para que possa ter uma certa impessoalidade. Exatamente. Ali, né? Exatamente. No mundo moderno, o conhecimento jurídico, que, ao lado do conhecimento econômico, é o grande conhecimento que o Estado precisa para... Né? E aí, o jurista, o que ele faz? Ele já quer, né? Ele já vê a chance dele, olha, eu posso... Né? Entende? Porque aí não é só a grana. Quer dizer, imagina o melhor dos mundos que isso é, entende? Você pode chantagear a política e ter aumenta, não sei o quê. E essas coisas que acontecem com a casta jurídica, como a gente sabe, né? Coisas que... coisas que você joga retroativamente para 30 anos atrás, de vez em quando recebe uma bolada, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. É um negócio agradável isso, né? Imagina, né? Na conta, assim, tal, de vez em quando, pinta o negócio, né? Entende? Quer dizer, imagina o grau de solidariedade interna que isso não gera. Verdade, né? Além desse dado econômico, que a gente sabe que existe, porque é extremamente caro, é o pessoal mais caro do mundo, né? Entende? Tem o quê? Tem a tentativa de usurpar o poder. Porque aqui, claro, se a fonte do poder é a soberania popular, né, você está querendo tirar o poder de quem o povo controlar. Certo? Isso gera o quê? Ora, é exatamente o que a elite financeira quer no seu ataque. Ela quer criminalizar a política, estigmatizar o Estado, né? Para quê? Para que ela própria, né, possa meter a mão, saquear o Estado para ela. Isso que é o plano sem ter nenhuma ameaça. Porque a soberania popular pode falar assim, ó, não dá, eu não quero reforma da Previdência. Exato. Né? Não dá, aí eu não quero reforma da... Não, mas que é isso? Vai atrapalhar o mundo. Pronto, exatamente isso. Exatamente isso. E aí imagina, né? Quer dizer, como se dá essa consonância aí dessa divisão de trabalho na elite de poder, no fundo, né? Porque aí não é mais o quê? Não é só a elite financeira mandando os caras, porque isso não tem, né? Quer dizer, porque não precisa, né? Porque os caras já têm, o interesse dele é correspondente, ou seja, é um saque ao Estado, basicamente, dinheiro, vantagens, né? E o quê? Colonizar a agenda política do Estado, sempre para quê? Para mais punitivismo ainda, para mais moralismo de fachada, porque isso ainda aumenta mais ainda o seu poder relativo. Eu quero entender uma coisa. Você está falando da coisa de um jeito que é o seguinte, o único objetivo, por exemplo, do que a gente está assistindo hoje no Brasil, que é um processo de punição, prisão, é mais prisão, mais punição. Não é uma etapa, não é uma operação que você faz assim, agora acabamos com a corrupção, vamos voltar... Essa normalidade não existe. Obviamente que não. Então vamos ver. Gente, vamos prestar atenção aí, porque muita gente fala assim, Lava Jato vai acabar quando? Não vai ser assim. Não vai ser por vocação. Ela não tem a vocação para terminar. Pelo contrário, de criar um estado permanente, é isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Como é bom conversar com gente inteligente, né? Obrigado. Exatamente isso, Paulo. Olha, eu sou inteligente, viu? Você pode não achar.
É exatamente isso, né? E eu acho que, por conta disso, eu achei que esse tema ia ser importante hoje, entende? Porque essa coisa fica muito né? Fica muito confusa. Como se dá a relação entre essas coisas que são tão importantes no que a gente está passando hoje, né? Não, por exemplo, uma coisa que você fala, que agora eu estou pensando assim, é um poder que nunca acaba. Por exemplo, a gente pensava, não podia pensar, bem, prenderam o Lula. Bem, quando prenderam o Lula, fizeram uma força tremenda para impedir que ele seja candidato. Acumularam penas. Você fala, acabou. Ele agora vai poder ser um prisioneiro. Exato. Ele vai poder receber visitas. Isso, claro. Ele vai poder receber a família. Vai poder ver os amigos. Vai poder trocar confidências em conversas privadas. Não! Ou seja, o poder infinito até nos casos. Claro. Exatamente isso. No sentido vertical. Eles pegaram esse sujeito. Como esse sujeito tem essa importância, eles vão fazer tudo para... Exatamente isso. Porque é assim que eles acumulam. É assim que essa burocracia consegue... Se pensa. E como é que ela consegue solidariedade interna? Né? Como? Pois é, não é, entende? Você não pode botar uma coisa que seja política, porque isso partidarizaria e iria criar grupelhos entre si, claro. E que existe, né? Volta e meia existe, aparece, né? Claro. Mas aí qual é a única coisa que não cria nenhuma fissura? Eu estou imaginando, mas eu quero que você fale. Né? Eu ia dizer o dinheiro. Não, o dinheiro, claro, como base disso. As vantagens. Claro, mas o corporativismo. Né? Quer dizer, o corporativismo, ele é, nesse caso, ele é político e econômico ao mesmo tempo. E um serve ao outro, né? Não é isso? Quer dizer, muito mais a política, quer dizer, muito mais a influência política servindo para chantagem econômica, né? É verdade. É claro que você pode dizer o quê? Né? Esse pessoal, porque, por exemplo, não existiria nada disso, não existiria protagonismo do judiciário, não existiria o risco que ele apresenta à democracia entre nós, não existiria esse corporativismo das instituições como uma grande ameaça para a democracia brasileira. Não existiria nada disso se não fosse a imprensa, que ela sim, ela é abraço armado direto dessa elite financeira, né? Ou seja, ela está na mão de bancos, ou ela deve a bancos. Ela já está completamente na mão de bancos, né? Entende? Essa é a situação, você conhece isso. Ou ela se tornou até uma instituição meio financeirizada. Exatamente. Tem muito papel na bolsa. Pronto, que tem exatamente. Elas são o que? O negócio em si. Você não consegue mais nem distinguir. Né? O resto o que importa é que ela pode brincar, ela pode... Né? Exatamente isso. Ou seja, quer dizer, a imprensa venal entre nós não tem nenhuma independência, né? Ela é o braço armado da elite financeira, né? E o fato dela estar, quer dizer, a Lava Jato como expressão desse corporativismo protagonista, né? Só existe porque essa imprensa está apoiando, né? Então, a Lava Jato enquanto tal, veja como o mundo gosta de ser complexo, né? A gente não pode simplificar, não é isso? Para que a gente compreenda direito. Ou seja, a Lava Jato e o protagonismo judiciário só existe porque a elite financeira quer. Não é isso? Porque senão ela tiraria a coisa, né? E, obviamente, aquela mensagem lá que a imprensa durante 1 ou 2 semanas veiculou de auxílio moradia e tal, aquilo ali já é para dizer, olha, pessoal, calma, olha aí, vocês não... Quem é o rei não são vocês, né? Entende? Não vamos exagerar aí, hein? Vamos manejar um pouco. Exatamente isso. É só para mostrar quem está no comando, de verdade, né? Agora, o corporativismo basta como sendo a base da solidariedade interna, porque aí você não tem praticamente dissenso, né? Claro, entende? Né? E aí o fato, né, por exemplo, de Lula não ter podido, né, receber os amigos, porque são amigos. A lei diz, é claro, você pode receber a pedido de familiares, amigos. Se você é político durante não sei quantos anos, os seus amigos são de onde, diga? Não. É próprio que são da... E não cabe, desculpa, não cabe a autoridade dizer quem é teu amigo, quem não é. Vai investigar? Vai fazer uma delação premiada para descobrir amigo? Não pode fazer. Exatamente. O cara lá não é amigo, não. Ele fala mal de você na esquina. Não é teu amigo. Sabe como eu acho que isso funciona? Para que haja esse impedimento? Né? São caras que sempre criticaram o judiciário e os juízes. Esses são os que eles não... Aí funciona de cima a baixo.
Se você partidariza, não, foi não sei o quê, vai parar. Aí você diz, não, mas aí pode ter gente que vai poder, aí você não consegue, né? Entende? Paulo, por que, né, no país da compra de sentença, porque desde que eu sou criança eu ouço isso. Mas isso você é uma também lenda. Não, é uma lenda mas urbana? eu cresci, depois eu vi que isso são conversas. Isso não existe. Sabe, essas pessoas querem desmoralizar o Estado de Direito, que falam isso, não é? No país da compra de sentença, eu sei que você ouve essa história desde que você é criança, todo mundo ouve, né? Como é que se dá essa coisa de que só no judiciário não existe coisa nenhuma na Lava Jato? A Lava Jato descobriu coisa, né, em toda a política, mas o judiciário é uma coisa, né? Nada. Uma coisa sublime. Né? Como você explica isso? É verdade. Não? O judiciário que em tese não, na prática, investigou, apurou e depois arquivou todas as milhões de denúncias até anteontem. Claro. E não há nada a ver aí. Não é nenhuma pergunta a fazer. Aí a gente faz sociologia. Claro. A gente faz sociologia. A gente fala assim, não, a gente precisa mudar as relações de poder. Claro. A gente precisa dar ajuda. Então agora a gente vai procurar. E a gente não procura culpados. Aqui. Claro. Aqui não. Aqui a gente deixa. Que são os, né? Aqui a gente não mexe. Claro. Só nos outros. Claro. E agora os recém-chegados. Exatamente isso. Né? Daí essa coisa do. Né? Quer dizer, isso dá o quê? Veja bem, isso dá uma. Isso funciona de modo... Isso é perfeito para a articulação do golpe. Por quê? Porque isso dá uma aparência de independência ao poder judiciário. Né? Como se ele fosse, porque ele recebeu de presente da imprensa, né, essa batuta aí de moralizador. Né? Claro, imagina isso. Então você vai pegar todos os seus interesses econômicos, né? E todos os seus interesses políticos, né, de intervenção na agenda do Estado, com a imprensa inteira atrás, né? Entende? Quer dizer, por conta de quê? Dessa correspondência de interesses da elite financeira e dos estratos técnicos do aparelho de Estado, representados pela casta jurídica, né? Ou seja, pelo pessoal que tem cargo de comando, de alguma maneira, etc., contra a política e contra o Estado. Como é que é? Eu queria assim, que você explicasse, porque assim, falando assim, a gente concorda. Muita gente tende a concordar, eu concordo. Mas na prática, isso não pode Depois ser... vamos ver as questões, vamos esquecer, ver, vamos claro, dar um tempinho aí para os nossos amigos. É verdade, gente, nossos amigos aí, né? opa, com certeza. Ele presta atenção, hein? Presta atenção, hein? É porque eu adoro o debate. E acho que é uma coisa muito legal. Mas vamos, não, é que assim, como é que isso é possível sem que a plateia que somos nós perceba? Porque tem que ter um pouco de credibilidade. Não pode ser aquela coisa assim, olha, hoje o oferecimento do banco tal, a gente vai apresentar essa matéria denunciando tal. Não vai dar, né? Não pode ser isso. Como é que isso se opera para que a gente sabe que existe uma articulação que no fundo devia ser chamada de conspiração, mas a palavra está tão ruim que eu não vou falar articulação porque ninguém tem vergonha de articulação e a conspiração virou uma coisa assim que parece que você é louco. Não é. Mas enfim, é uma articulação que envolve todos eles, mas ninguém vê e tem uma respeitabilidade. Né? Como é que se faz isso? Como é que se consegue esse estado da arte? Porque isso é uma obra de arte. Claro, é uma obra de arte, mas aí é a luxuosa ajuda da nossa querida imprensa. Né? É isso, porque aí você constrói as versões. Né? Constrói as versões. E aí você vai o quê? Aí você vai jogando essas figuras. Foi o que construiu a figura do juiz Moro. Né? Que, aliás, sabe disso. Exatamente. Ele fala no papel da imprensa de deslegitimar os políticos. Ele sabe. Explicita. Ele sabe. Ele não é um amador nessa história. Você fez um dos primeiros livros críticos sobre a Lava Jato. Se não foi o primeiro, foi bem recente. Acho que foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Porque eu acho que é uma coisa... um brinde aqui a você. Água, viu, gente? Água. Está acabando a água até, hein? Porque... você constrói a figura e aí você usa o que aquilo? Né?
Quer dizer, você usa essa coisa, essa tradição do moralismo de fachada, que é a nossa tradição há 100 anos, né? Aí você vai construindo a novela, né? Agora, a novela, que é uma coisa, o que a Rede Globo consegue fazer, a gente sabe disso, é a novela, né? Então você vai montando isso e aí vai pegando, né? E tal. Quer dizer, 3 anos, 4 anos, 5 anos, imagina isso, né? 18 mil horas, né? Isso é uma coisa, né? Aí você tem tempo para você até rebater. E aí você vai fazendo a narrativa, né? Porque o público vem, né? O negócio, quer dizer, imagina isso, né? Quer dizer, você tem aí nos ouvindo aí médicos, não sei o quê, caras que são, né, extremamente competentes no que fazem. Não é isso? Agora, como você articula todas essas coisas, a política, a economia e tal, não sei o quê, é muito complexo e tal, né? Então, é o mundo onde a gente vive, é o que a gente precisa conhecer, né? E aí, então, essa narrativa vai ocupando essa coisa, né? E vai se alimentando pela repetição, né? Uma mentira que passa a ter depois foro de verdade. Ah, vira. Agora, uma coisa assim que eu queria perguntar, porque tem uma coisa que eu... Da onde que vem? Eu não sei se é só uma coisa brasileira, mas uma coisa que... O que dá muito crédito a tudo isso é um espírito moralista. Tem uma coisa que um dia eu preciso mostrar aqui, porque é muito interessante, que é uma campanha do Severo Gomes, do Eduardo Gomes contra o Getúlio, em que ele tem um bônus de campanha que fala assim: nenhum dos males do Brasil serão resolvidos enquanto não se resolver o principal, a fraqueza moral. Claro. Da onde que vem isso? Pois é. Da onde que vem essa coisa assim? Porque a impressão que dá é assim, as pessoas estão falando pro já convertido. O já convertido que no fundo está convencido que nós somos um país de ladrões. E que, né, então é fácil ganhar esse discurso. Como é que é? De onde que vem isso? Pois é. Nesse tema, eu acho que tem um livro que saiu há pouco tempo. Eu acho que tem até uma capa amarela. Olha aí. Que é distribuído aqui né? todas as vezes. Exatamente. É uma tentativa de responder exatamente essa questão. Exatamente. Porque é tudo mentira. É verdade. É tudo mentira. Aí você cria uma teoria, porque é isso, né? Entende? Tudo isso que a gente está conversando aqui, como é que isso funciona? Né? A gente volta. Para o livro, para quem não percebeu, ele fez uma ironia, a ironia do destino. Livro é esse aqui, ó. O autor você já viu quem é, né? Daqui a pouco a gente vai sortear um, né? Estou esperando para dar o sorteio. Eu já autografou da semana passada, então vamos aqui para fazer um sorteio, por favor. Porque sempre volta às ideias. Paulo, né? Que a gente nunca pensa, né? O negócio, a gente acha que o mundo é essa coisa de articulações pragmáticas só, né? Porque sem isso não iria ter esse apoio, quer dizer, a imprensa não seria tão forte, né? Para determinar já, porque o que a imprensa no Brasil faz? E você que tem essa leitura histórica e tudo, você sabe muito bem que é a mesma coisa sempre. Né? Entende? Getúlio, Jango, não sei o quê. Qual é a diferença, Paulo? Não tem nenhuma. Né? Entende? E isso foi montado, obviamente, e aí você monta uma concepção vira-lata de um povo inteiro, não é isso? Com base em mentira, porque são teorias pré-científicas, né? Entende? E as pessoas ficam com raiva dele porque eu bati muito duro nesse pessoal. Entende? É um negócio incrível isso, né? Entende? Isso causa golpe de Estado, desemprego, né? Entendeu? Opressão, injustiça, né? Entende? Um ódio secular aos pobres. Ninguém fica achando que eu fui indelicado, Paulo. Né? Às vezes você foi mesmo. Tem que ser. Tanto velho bonzinho aí. Tem que ser. Que errado, coitado. Mas o que eu achei que é impressionante, que é isso mesmo, que é o seguinte, você fala da importância das ideias, que a gente que se considera materialista, acha que não, que tem os interesses. Os interesses, claro, que eles são muito importantes. Muito importantes. Os interesses materiais são determinantes. Claro. Mas as ideias, tem uma coisa que é importante, porque é o seguinte, às vezes as pessoas agem contra seus interesses e não sabem. Perfeito. Elas defendem ideias que, no fundo, vão contra os interesses dela. Quer dizer, sabe, por exemplo, você defender uma economia de pouco crescimento, uma economia com o mercado interno cada vez mais restrita, que ofereça poucas oportunidades, pode ser uma coisa egoísta. É verdade. Mas não quer dizer que vai ser bom. Às vezes não é realista isso. É isso que nós estamos vendo. As pessoas hoje estão pagando gasolina a 4 paus e 50 o litro.
O gasolina de $1,50, Pois é. 1 litro. Pois é. Sabe? Olha, legal, né? É bacana, né? Legal, A Petrobras está saneada. perdeu o Né? pré-sal, Você viu como é legal a venda de pré-sal? Saneia, acaba com Pois aquelas coisas, acaba é. com os eventos para quê? Para que a gasolina custa R$4,50 o litro. Exatamente. O litro. Eu tinha um tempo que eu enchi o tanque com R$100. Pois é. Já era. Agora, mas era. Não. Não, é absurdo. Quer dizer, é disso que eu estou falando. Estou falando da classe média, aquela Claro. pessoa isso é contra. E não é porque isso é provisório. Isso vai permanecer porque é assim que você dolariza. Você trabalha no mercado externo. Perfeito. Que vira a tua referência e não mais o mercado interno. Perfeito. Não é? Exatamente isso. Né? Sabe, a inflação vai ficar baixa. É. Porque não vai subir mais. Claro. Não tem mais como subir esse É. Exatamente. Não tem sequer mais nem poder de compra. Não, Vai mas poder uma demanda vai que seja quebrar, a pressionada. indústria automobilística vai quebrar. Exatamente isso. Quer dizer, bem-vindo ao OP, Pois que é. resolver todas as coisas, né? Você está muito weberiano hoje, Paulo. Tá fevereiro? Tá, certo. Se preocupar, viu? Porque... Eu estou sendo obrigado a citá-lo pela terceira vez por isso que você disse. O que é que Weber diz? Assim, ele tem uma ideia que no fundo é uma reformulação de uma frase do Kant, né? Do grande filósofo idealista alemão. O quê? As ideias... ele diz, veja que frase linda, né? Tá. Ele diz o seguinte: os interesses comandam o mundo. Ou seja, materialismo. Vai parar, né? Ok? Tá? Agora, as ideias montam os trilhos, não sei se é exatamente isso, mas o que ele está falando? A ideia é essa, né? Montam os trilhos aonde os interesses vão caminhar. Olha que interessante. Inteligente. Entende? Quer dizer, ou seja, quem interpreta, né? Quer dizer, e no caso, você pode estar caminhando para trás, companheiro. Né? Entende? Quer dizer, ou seja, a ideia é extremamente importante. Né? Mas, Você então, pode ser... Você cria a ideia de que é um povo vira-lata, menos inteligente, menos democrático e corrupto. Não. Imagina. Aí você diz que é assim, entendeu? E é só aqui. E continua. Não, só aqui. E não é assim nos Estados Unidos. Imagine isso, cara. É preciso muita engenharia. E aí depois você inventa um negócio que é mais absurdo ainda. Aí você diz, olha, mas essa corrupção que está em todo mundo, ela vai institucionalmente se manifestar só no Estado. No mercado, não. É só gente boa. Mercado de gente trabalhadora. Mercado de gente trabalhadora. Ou seja, se você não tem essas ideias, como é que a imprensa iria montar todos esses casos e tal? Entende? Quer dizer, a imprensa, como você bem sabe, não cria ideia. Ela distribui ideia. Não? Depois tem ênfase. Um grande jornalista pode ter ênfase ali. Mas não é. Pessoais, mas não é o criador. Original, não é fonte original. Não é fonte original. Entende? Então você tem que ter, né? Você tem que ter montado, que foi o que eu tentei montar no livro, uma elite intelectual que vai dar uma coisa que é tiro no pé, e esse pessoal é reverenciado até hoje, né? E vai dar material para quê? Para todas as elites que vão se construir nas universidades, né? Todo o material do povo inteiro que aprende na escola, essa bobagem até hoje, não é isso? E é o material que a imprensa usa como dado envenenado para quê? Para, né, distorcer, inverter o mundo para uma população inteira. E com uma vantagem que aí eu concordo, uma coisa assim... Eu não vou personalizar, gosto de pessoas, acho que muitas dessas pessoas que a gente está falando aqui deram uma contribuição importante para muita coisa e tal, mas de fato a grande questão é porque essas pessoas entraram no debate com uma roupagem de esquerda. Exatamente. O que dificulta, o que trava o próprio debate da esquerda, claro, a própria crítica. Claro. Porque fica assim, mas isso aí é defender privilégio. Perfeito, isso Paulo. aí você... Sabe, quer dizer, e assim, e fica uma coisa de que você realmente fica esterilizado. Exatamente. Aí eu gosto vou fazer uma declaração aqui, eu gosto dos iconoclastas, tipo, né, e outros, que realmente é o seguinte, eles estão aí para balançar, para questionar, porque assim, não está dando. Não dá para ter uma coisa que justifique a ordem vigente há séculos, porque nós somos culturalmente vira-latas. Exatamente. Somos estruturalmente corrompidos. Todos nós. Né? Ou seja, é uma coisa visceral, né? E aí mistura um pouco com racismo, porque gostam de atribuir um pouco disso, a influência do que eles chamavam antigamente de sangue negro, hoje não se chama mais, mas no fundo é o que eles colocam, ou seja, isso é muito ruim, é uma coisa que a gente precisa ver para a gente se libertar disso.
para a gente ver que um mundo novo é possível. Você toca num ponto que eu acho fundamental, mais uma vez, que é a esquerda estava condenada, e foi a minha preocupação no livro também, obviamente, e é isso que eu vejo que dá mais alegria e estímulo para mim, é exatamente que eu vejo que o público, né, entende, especialmente o público mais crítico, o público de esquerda, né, acolhe o livro muito bem. Por quê? Porque ele permite retirar a esquerda daquela posição defensiva contra esse moralismo rastaquero de fachada e tal, entende? Exatamente. Eu fiquei em Brasília um ano, e a coisa que eu mais achava estranho era como é que um governo fica levando soco nas cordas, só apanhando, né? E sem poder. Entende? Se você está fazendo a coisa certa, se você está ajudando e montando uma política mais inclusiva e tal, entendeu? Claro, houve mil erros aí de como você, enfim, joga isso de modo político, etc., de transformar isso numa contra, quer dizer, a falta de enfim, todas essas coisas que a gente sempre conversa aqui. Agora, que a esquerda tem que, né, quer dizer, denunciar esse moralismo safado, que a gente sabe que ele serve para esse tipo de coisa, para o corporativismo mais imundo que tem, né? Entende? Mais elitista que existe, né? Entende? Ele é seletivo, de fachada, né? Ele é mentiroso, né? E que a esquerda tem que adquirir um papel proativo. Ela só adquire um papel proativo com a denúncia bem feita, argumentativa desse engodo, né? Isso tem que ser denunciado sempre, né? Porque aí são as questões importantes, né? Da escravidão, do ódio aos escravos, da fome, ódio ao pobre. Isso tem a ver com o saque dessa elite, que é o roubo, que é a corrupção real, etc. Então você volta a pôr o mundo em pé, que estava de cabeça para baixo, né? Você falando que essa discussão que ele está fazendo, que eu acho que é a importância, que eu acho importante dessa coisa aqui, você assim, esse viés, essa visão moral, ela ajuda a esconder o problema real, exatamente, que é a desigualdade. Exatamente. Para minha ética, para minha primeira ética, exatamente, a minha ética é a igualdade humana. Exatamente. Os homens têm que, esse é o primeiro valor ético. Perfeito. O resto, claro, depois a gente vê. Mas os povos têm que ser iguais, claro, tem que ter oportunidades iguais. Isso é minha ética. Minha ética é essa. Qual é que é? Antes de você, um caboclo chamado Jesus Cristo também, né? Falava isso. Pois é. Tá vendo? Tá vendo, né? Cara, eu não sou. Eu sempre fui, eu não vou nem falar aqui porque é feio. Mas enfim, a minha ética é a ética que eu acho aceitável, que os homens são irmãos, tem que se ajudar, tem que se ajudar, e são solidários. São iguais. O resto é secundário. Então a luta pela igualdade é a primeira luta ética. E aí é que esse governo não entendeu, que a esquerda não entendeu, que a ética, quando fala em ética, começa a colar nas questões éticas, ela engole uma questão ética aqui, que na verdade, na ética, eu acho que ninguém tem lição para dar para esse governo. Exatamente. Não tem lição para dar, por quê? Porque era ético quem tolerava a escravidão, era ético quem... Não, esse governo fez pouco, mas fez o que ninguém tinha feito. Que ninguém tinha feito. Essa é essa questão. E eu acho que essa é a discussão que você coloca, tira da frente e diz, vamos discutir a vida. Exatamente. Vamos discutir a real. Vida. Não vamos ficar nesse... o sofrimento e a dor real das pessoas. Gessé, vamos falar a verdade. O Lula foi condenado por ministros que o PT nomeou. Incrível, né? E qual que é o argumento para essa nomeação? Claro que tem erros. Claro. Alguém te desinformou. Claro. Mas tem um viés moralizante. Claro. Você nomeia pessoas que vão te perseguir. Claro. Até porque o bom moralista, ele é infinito, né? Claro. Primeiro ele procura do outro lado da rua, claro, né? Porque, né, vou lá. Mas depois, para ele mostrar que ele é bom mesmo, ele procura dentro de casa. Claro. Depois, porque aí porque é uma tese do infinito. Que é o que eles fizeram. Exatamente. Quer dizer, a Carmen Lúcia, nomeada, em pleno escândalo um pouco antes do escândalo do Mensalão, quando já haviam coisas assim, claramente no ambiente de óleo, tá ali. Quase não deixou votar, e vai ver dos outros. Barroso, que chegou falando em ponto fora da curva pro Mensalão. Olha o que ele está fazendo. Todos na linha da moralidade. Então, isso aí como sendo o grande mal do Brasil. Ele está vendo que não é.
Vamos abrir o espaço. Vamos abrir aqui. Bem, nossos amigos. Olha aqui. Bem, hoje o nosso sorteado chama-se Oswaldo Santos. Já Ele autografei. já autografou, então vamos lá, muito bem. Vamos aí, resolvemos essa questão essencial do programa, essa belíssima ideia. O livro não para de vender, então vocês estão ganhando. Dia vamos falar da ralé aqui, vamos deixar marcado, semana que vem a gente fala da ralé? Vamos. Semana que vem o debate é ralé. Ralé brasileiro. Vamos muito explicar importante. tudo. Por que esse título? Por que esse título não é um insulto? Né? O que é uma ralé? Qual é a diferença dela de uma classe trabalhadora no sentido comum? Por que por exemplo, um conceito como subproletariado não se aplica a ela, né? Eu acho que são questões extremamente importantes. Muito boa. De que modo a questão da classe se reúne com a questão da raça, porque é na ralé onde ela, né, se mostra mais, etc. Muito importante. Então, vamos deixar já, né? O programa já está anunciado aí. E a gente eu trago aqui o livro, né? Tá. E a gente, então, sorteia quantos exemplares? Quantos? 2 ou 3 exemplares. 3 exemplares? 3 exemplares. Opa, vai ser um sorteio especial. 3 exemplares, hein? Boa, na próxima semana. Boa. Para os nossos amigos. E tem algumas questões vamos aí, ver Paulo. Aqui, vamos ver aqui. Opa. Essa conversa com os nossos amigos eu acho muito gostosa. Ó, dessa vez eu acho que tem alguma falha, não vieram questões aqui. Ah, é? Tá. Não sei. Acho que o pessoal ficou assim, achou tão chato que a gente falou que não resolveu. Achou tão genial que resolveu só prestar atenção. Acho que nem uma coisa nem outra. Escrevam, é sempre bom. E esse professor aqui gosta de ser provocado. Então escreve, fazendo pergunta ali que ele vai. Bem, Gessé, eu queria te agradecer. Foi muito bom mais uma vez. Eu também. Semana que vem nós voltamos aí e vamos lá, que tá bom isso aqui. A gente está aprendendo e acho que todos nós estamos nos enriquecendo. Maravilha. Um grande abraço pessoal. Aí. Boa noite. Opa. O Brasil está submetido ao controle da opinião pública. Os monopólios manufaturam a opinião pública em favor dos interesses dominantes. E existe um esforço de jornalismo crítico, de jornalismo alternativo, que precisa contar com o apoio de todos nós. O Brasil 247 é uma dessas fronteiras que atuam no sentido de tornar efetivamente a opinião pública plural, contra essa monopolização e contra essa fabricação do consenso em favor das classes dominantes. Participe também você desse esforço. Boa tarde, nós estamos aqui com o Rui da Costa Pimenta para falar de mais uma semana de luta, mais uma semana em que o principal líder político brasileiro está preso, incomunicável em Curitiba, uma situação que vem se tornando dramática na medida em que nesta semana várias personalidades internacionais inclusive, como o Prêmio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, foram impedidas de visitá-lo. A vice-presidente da República também a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, foi impedida de visitá-lo. Quer dizer, uma situação bastante dramática. E agora nós temos um 1º de maio. Então eu queria falar, Rui, você que sempre faz essa análise e tudo, como é que você vê esse quadro da prisão do Lula, essa perspectiva, o 1º de maio, como é que a gente junta tudo isso? Eu acho que a situação é, como você falou, dramática mesmo. Eu acho que é uma situação grave. Muita gente procura dizer que há recursos legais. Eu acho que a gente não deveria contar com isso daí. Acho que a situação tende a se agravar ainda mais. Nós estamos vendo que a conduta do aparato judiciário, que que está com a mão no problema nesse momento, é uma conduta bastante linha dura, né? Essa questão de que o Lula não pode receber visitas é até uma violação dos direitos mais elementares de qualquer pessoa, já não é o problema dele em si, né?
Então, eu acho que a coisa precisaria ser vista com maior preocupação. Há uma coisa que eu acho que é positiva e negativa ao mesmo tempo, é que há uma manifestação muito grande a favor do Lula. Mas eu acho que essa manifestação ela ainda não expressa, não reflete a gravidade do problema. É como, não sei, é um pouco, tem um ar assim um pouco festivo, mais do que de combate, né? Mas fala, então, se vamos dizer assim, porque realmente, assim, a gravidade do problema para muitas pessoas, é o que como eu enxergo, é que, por exemplo, o presidente Lula não é um preso em prisão preventiva, na qual você pode restringir visitas, porque a pessoa tem prisão preventiva, você não quer que faça contatos com pessoas que podem ser, aspas, seus comparsas, que ele possa dar instruções. Não, ele está cumprindo pena. Ele é aquela pessoa que agora, assim, ele já está entregue ao Estado para pagar com a privação da liberdade aquilo que supostamente, né, no caso do triplex é mais do que supostamente, do que alegadamente, se quiser, ele teria cometido essas faltas. Mesmo assim, é um controle absoluto de visitas. É como se as visitas, assim, inclusive, é aí que você vê, assim, é que eu acho que para mim isso como primeira pressão, assim, acentuada, fora do padrão, é aí, né? Eu acho que isso mostra a intenção política de anular completamente a liderança política do Lula. Mostrar o quê? Em posição de fraqueza, submisso, é isso que eles querem? Eu acho que é mais restringir a atividade dele. Quer dizer, não só ele tem que ficar preso, não só tem que haver uma política para impedi-lo de concorrer às eleições, como ele não pode nem mesmo ser uma pessoa importante na cena política atual e, logicamente, diante de eventuais eleições. Um ponto que chama a atenção é que quando os senadores foram visitá-lo, ficaram 2 policiais para ouvir a conversa. Quer dizer, ele não tem direito a conversar. Exatamente. Conversa política não. Pode conversar com a família, né? Mas conversa política não. Né? Não, o Pérez Esquivel é escandaloso. Um escândalo, na realidade, internacional. Como não faltam escândalos internacionais para o golpe brasileiro, mas é muito marcante. Eles não estão encarando o problema assim, bom, prendemos o Lula, agora vamos relaxar. Ganhamos, né? Resolver. Não. Eu acho que vem muita coisa aí pela frente. Quer dizer, a sua interpretação é que a guerra não terminou. Não. Eu acho que o golpe vai se aprofundar. E contra o Lula. Quer dizer, não querem, quer dizer, não basta prender o Lula, não basta ter uma perspectiva complexa de pensar na possibilidade do Lula ser candidato, do ponto de vista da lei, porque é complexo, né? Existem vários movimentos que ninguém sabe até que ponto eles podem funcionar. Mas, além de tudo, essa situação de prisioneiro, ele tem que ser um prisioneiro mais preso. O prisioneiro incomunicável, parece uma ditadura. Mas é verdade. E assim... Para as ditaduras é normal, né? Mas mesmo nas ditaduras, quando você começa a cumprir pena, ou seja, passou aquela fase de interrogatório, né, que você já cumpriu da investigação, você já foi condenado, até na ditadura, não vamos dizer que sempre não vamos embelezar a ditadura. Quando você era condenado, já entrava numa outra etapa. Você estava na penitenciária, as pessoas podiam visitar. O Dom Paulo fez muitas visitas, né, quer dizer... Nesse sentido, está pior agora do que na ditadura. Pior, né? E o 1º de maio? O que a gente espera desse 1º de maio? Porque, assim, agora eu vou te falar uma outra coisa. Eu senti, imagino que você tenha sentido, que existe sim um ambiente festivo, como você fala, mas existe um renascimento de uma militância, de uma resistência política em torno do Lula. Que não havia até agora. Não havia antes. Como é que a gente explica isso? Você acha que o 1º de maio pode ser uma culminância disso? Como é que você vê isso aí? Olha, eu acho que uma boa parte das pessoas, inclusive politizadas, né, a gente tem que entender assim, fora aquelas pessoas que trabalham ativamente na política, no jornalismo, que estão de olho nos acontecimentos o tempo todo, a maioria está cuidando da vida. Né? De vez em quando dá uma olhada, conversa com alguém, etc. e tal. Os grandes acontecimentos tendem a tirar a pessoa dessa situação de relativa indiferença. E até pessoas de completa indiferença. Eu acho que a prisão do Lula foi assim. Só que eu acho que isso daí ampliou muito o movimento de resistência ao golpe, sem dúvida nenhuma. É patente, é visível, mas ele continua com esse caráter festivo que é estimulado por determinados setores aí
Fala um pouco desse caráter. Você fala assim com uma vontade. Fala um pouco desse caráter festivo aí. Fala assim para entender. Embora não tenha importância, isso aí me incomoda um pouco. Porque isso te incomoda. Você falou, por que assim? Diga. Porque eu acho que nós estamos sendo levados aí para dentro de um processo golpista. Quando eu falo nós, eu digo o Brasil inteiro. De uma maneira imperceptível. Os golpistas vão avançando, manobram, atuam politicamente, fazem isso, fazem aquilo, fazem aquele outro, e eles conseguem evitar, e a maior parte das lideranças que deveriam estar colocando a coisa numa outra perspectiva não dão o tom de gravidade que a situação é isso que eu ia perguntar. Eu estava justamente pensando, quer dizer, a gente está com dificuldade de entender a gravidade do que está se passando. A gente ainda está achando, porque a gente entrou nessa história desde a deposição da Dilma, ela foi deposta. Quando a gente falava não vai ter golpe, a gente estava achando que aquilo não era muito para valer. Não era muito para valer. Ou seja, a gente ia reverter. Depois, o Fora Temer, tinha um elemento, esse cara vai cair também. Ou seja, vai ter eleição. Vai ter eleição. Ou seja, parecia, e era até correto do ponto de vista da perspectiva, né, da palavra de ordem, né, correto? Mas traduzia também uma certa ingenuidade, né? Uma expectativa de que não era para valer. Em algum momento, como é Brasil, termina tudo em pizza, o pessoal se acerta, e isso eu acho que não tem nada a ver com a realidade, absolutamente nada a ver com a realidade. Porque primeiro começou, como você disse, o seguinte, não vai ter golpe. Tudo bem que era uma palavra de ordem contra o golpe. Correta, né? Mas muita gente achava mesmo que não ia ter o impeachment. Bom, tinha gente que falava isso abertamente, né? Até mesmo, já não diria antes, quando o Zé Dirceu foi condenado num processo farsa, que você já começou a perceber o cartel da imprensa, aqueles sinais clássicos de golpismo. Até aí tudo bem que o pessoal não percebesse. Mas até na véspera do impeachment, tinha aquele clima, vamos dar um jeito, vamos negociar e tal. Aí veio a tal coisa, a gente criticou muito isso, das diretas, que era uma palavra de ordem meio sem pé nem cabeça, porque você estava na véspera de entrar no período eleitoral, fazendo uma campanha pelas diretas, quer dizer, antecipar a eleição em quanto? 2, 3 meses? Uma palavra de ordem sem sentido que tendia a desmobilizar toda a luta contra o golpe. Aí veio o processo do Lula. E aí veio a ideia de que não vai condenar, depois não vai perder. Quer dizer, vai todo mundo indo, né? Vai sendo levado assim para dentro de um túnel cada vez mais escuro. E eu acho que nós estamos diante de um golpe, os direitos da população estão sendo sorrateiramente liquidados, às vezes nem tão sorrateiramente assim, né? Nós vimos, por exemplo, essa semana tem uma notícia extraordinária, que mostra o clima do país, que mais de 100 jovens foram presos pela polícia, né? Porque supostamente eles estavam numa festa que teria sido organizada pelo tráfico. Já é uma irregularidade. Porque você vai numa festa, quem que está organizando isso? Como é que você sabe? Você paga o ingresso, você compra bebida, copo de plástico, né? Exatamente. Vamos falar assim a vida, né? A não ser que esteja todo mundo armado dentro da festa ou qualquer coisa estranha, é absurdo. E ainda, um delegado falou, não, ele tem que provar sua inocência. Nós já estamos num... Já invertemos. Uma situação... Bom, isso sem falar no julgamento do STF, que passaram por cima da Constituição, é uma coisa... Nós estamos caminhando para uma situação cada vez mais ditatorial, né, de regime de exceção, e a gravidade, né, aquela cor de chumbo que corresponde à situação não entra no cenário, parece estar muito azul, muito cor-de-rosa, está muito alegre, né? Por exemplo, uma coisa que me chama muito a atenção é esse negócio de vamos mandar cartas para o Lula. Então, em si, né, só para explicar, porque eu acho que... porque eu achei... Agora, peraí, porque eu acho, quando falaram isso, eu falei bem, se eu fosse o Lula, eu adoraria receber cartas. Tudo bem. Me sentir bem, levantava a minha moral, e com essa intenção, eu acho. Mas fala aí. Mas o problema é, assim, é uma atividade, digamos assim, quase lúdica. E a coisa não passa disso daí. Porque se houvesse outras coisas, isso daí é parte de um complexo de iniciativas
que vão despertando a população, inclusive os setores menos politizados e tal. Pois é, porque isso é 10 mil cartas, opa. Não, mostra que a solidariedade com a gente é muito grande. Mas não é com esse tipo de iniciativa exclusivamente, né, que nós podemos mudar a situação. Então, qual é que iniciativa a gente pode tomar agora? Porque realmente é isso que a gente está precisando, que a gente quer ver, que a gente está... As pessoas estão... Assim, eu fui sábado num evento, no Sindicato dos Bancários, só para dar um exemplo, lotado, evidentemente tinham candidatos, estamos em eleição, mas você via dos participantes uma coisa assim forte de quem estava querendo, vamos fazer alguma coisa. E, assim, dispostos, tentando reorganizar a coisa em base assim, muito mais da tradição do movimento operário, tradição do movimento de trabalhadores, por conta própria, com autonomia, do que aqueles velhos esquemas, vamos dizer assim, eleitoreiros, de campanha. Eu acho que existe essa disposição. Pois é, estou vendo isso. Só que eu acho que não há uma iniciativa das direções, dos movimentos e organizações no sentido de canalizar aquilo para um movimento que se confronte com os golpistas. Eu acho que nesse terreno há muita confusão. A eleição é um desastre. Fale, vamos falar sobre ela, vamos lá. Esse é um desastre, porque você vê aí um monte de gente falando o que, na minha opinião, é abobrinha, né? Como vai ser o Brasil do futuro? O Brasil do futuro vai ser, do jeito que está indo, vai ser uma ditadura, onde você não vai discutir mais como vai ser o Brasil do futuro. Vão impor para você. Vamos fazer o futuro na tua frente. Vamos fazer o futuro para você. Concorde, né? Então, eu acho que é uma discussão sem pé nem cabeça essa daí. Né? Eu vejo uma parte da esquerda está totalmente envolvida nisso. É natural. Está cheio de gente aí que é parlamentar, a pessoa quer renovar o mandato, não quer perder o mandato. Mas, mesmo nesse caso, precisaria colocar em primeiro lugar os grandes problemas políticos. Porque quem garante esses mandatos? O Congresso é refém de qualquer iniciativa judiciária e policial que tem aí. Não foi ontem que... Foi ontem ou foi hoje? O Congresso Nacional foi, de novo, invadido pela Polícia Federal para pegar um deputado lá. Vasculhar o escritório. Gabinete, tá. Isso precisa de autorização do presidente do Congresso. Isso, em tese, numa teoria antiga, esquecida, isso seria um poder independente. Claro. Já acabou isso aí. Aí tem gente até de esquerda falando que tem que acabar com todas as prerrogativas dos parlamentares, aceitando o discurso criminalizante do foro privilegiado. Quer dizer, no dia que você precisar de um deputado para te visitar na prisão, ele não terá a imunidade para entrar lá e perguntar para você como você está. O dia que tiver uma greve, ele for lá defender o trabalhador, ele não vai ter essa imunidade. O policial que estiver lá bate nele como qualquer outra pessoa, né? Se alguém na greve jogar uma pedra, ele pode ser incriminado, pode abrir um processo contra ele. E não é só isso. Se um deputado for muito combativo, começar uma campanha que os poderosos não gostem, vai aparecer um escândalo verdadeiro ou falso dele aí para abrir um processo, caçar o mandato dele. A pessoa não entende que um Congresso, para ter um mínimo de independência, precisa ter imunidade. E uma imunidade grande, não é pequena. Quer dizer, nós estamos numa situação extremamente ruim, extremamente grave, e seria necessário organizar um movimento que estivesse muito acima do problema eleitoral. Né? Tudo bem, o pessoal quer fazer eleição até... Tudo bem, mas a eleição não pode se sobrepor ao problema político. E nesse momento a luta contra o golpe é a luta contra a prisão do Lula, a luta pela libertação do Lula. Sem dúvida nenhuma, para ser concreto, né? Nós podemos levantar 10 mil palavras de ordem, mas o problema do Lula é que é o centro da questão. É o centro. E como é que a gente vê nesses centros, terça-feira que vem, 1º de maio, né, tem um ato convocado nacionalmente para Curitiba. Você acha, como é que você vê isso? Você acha que isso aí pode ser uma grande manifestação? Porque eu sinto um ânimo muito grande das pessoas de, assim, pessoas que no passado, né, porque a gente tem ido para Curitiba faz um certo tempo. Essa terceira vez. Então, terceira vez que é para ir. Mas assim, agora o que eu sinto é que as pessoas não estão mais em dúvida. Né? Como é que é isso, então? Bom, nós participamos das 3 vezes convocando. A primeira,
eu acho até que nós fomos os primeiros a fazer a chamada aí para Curitiba. Julgamento do Lula. Depoimento, ele foi dar o depoimento dele, né? Ele foi dar o depoimento, exatamente. E a gente falou, que ele vai ser preso, vamos para Curitiba. Por causa daquele chamado lá, onde eu falei não deve deixar prender e tal, eu fui indiciado em 2 processos. Que agora eles estão parados lá esperando Explica um pouco, isso porque é importante você falar e você é indiciado, estamos numa situação diferente, né? Porque falar, né? Porque falar é só falar. Falar é só falar, né? Não é jogar pedra, não é dar tiro, não é bater em ninguém. É porque eu falei que não tinha que aceitar a prisão do Lula, que era uma coisa legal. O pessoal não tinha que aceitar. Como eu falei depois, aí já não fui processado, que ninguém deve respeitar um juiz que toma decisões fora da Constituição. Ou você respeita a Constituição ou respeita o juiz. E quem foi para cima foi o Ministério Público? Foram 2 deputados que acionaram, um acionou a Polícia Federal, outro acionou o Ministério Público. 2 deputados da direita. Aí nós fomos para Curitiba, foi interessante. Interessante aquele... Teve bastante resposta, vários setores se empenharam aí. A segunda vez foi mais ou menos igual, né? Porto Alegre foi maior. Nós fomos também para Porto Alegre, nós participamos de todas essas... Porto Alegre foi maior, mas não foi tudo que poderia ter sido. E eu acho que o ato de 1º de maio em Curitiba tem potencial para ser um ato de grandes proporções mesmo. Como a gente não vê faz tempo no Brasil. Agora, se vai se realizar ou não, vai depender muito do empenho, tanto das organizações sindicais e políticas, como das próprias pessoas. Eu acho que a gente deve, e nós estamos fazendo assim, fazer um chamado a que as pessoas vão. Quem está preocupado com a questão do Lula, vá para Curitiba. Se tiver ônibus, vai de ônibus. Se não tiver ônibus, compra uma passagem, vai de ônibus em linha. Se você tiver 4 amigos, pega o carro, põe gasolina, vai para Curitiba. Vamos para Curitiba. Isso é o que vai fazer a diferença. Manifestações na internet são boas, mostram o apoio, mostram a solidariedade, as cartas mostram a solidariedade, mas não vão mudar a situação. O que nós precisamos é mudar a situação. Se os golpistas não tiverem receio do povo, nada vai mudar. Eu acho, inclusive, que à medida que o tempo passa e eles se sentem à vontade, porque a reação é apenas uma reação na opinião. A opinião é amplamente favorável ao Lula nessa altura dos acontecimentos. Mas isso daí não mudou em nada. Eles não vão mudar porque eles estão sentindo que a opinião é desfavorável. Essa não é uma política séria, de setores politicamente sérios, que é o caso da direita. Eles vão olhar e falar, deixa o pessoal pensar o que quiser. Na hora da eleição, nós colocamos lá, sei lá o quê, um Joaquim Barbosa, um outro, e elege e acabou. Acabou. A opinião você guarda para você mesmo. Já está garantido que o nome dele não vai estar na cédula, portanto, não vai ser possível votar nele, né? Isso eles esperam e acham que isso, e tem certeza que isso eles vão conseguir, né? A imprensa golpista já ensaiou de tirar o Lula de toda a cobertura para criar aquela cortina, né, de encobrimento, né? E fato consumado. Não conseguiu, né? Mas foi impressionante, foi impressionante porque, assim, no dia assim, que começou essa nova linha, essa pesquisa da Datafolha, sem o Lula já houve uma reação interna e foi indo, aí ficou uma coisa que a gente não sabe totalmente, mas assim, claramente colocaram ele num pedaço da pesquisa, portanto isso apagou o que eles estavam fazendo, que era tirar o Lula da eleição, né, disfarçou, né, ficou uma coisa meio assim, tem Lula, não tem Lula, e claro que o Lula apareceu muito bem, e a pesquisa tem importância com o Lula, sem o Lula não tem importância. Recuaram, né, tem muita gente já falando que se o Lula não estiver na eleição, não vão votar em ninguém. Pois é. Já falaram que 30% do voto do Lula no Nordeste só vota nele. Quer dizer que todas essas manobras para tentar adoçar o golpe, elas enfrentam dificuldades. Mas eles vão levar para frente. A gente conhece, são políticos profissionais, são homens de ação que estão aí dando golpe. Não são pessoas sem nada na cabeça. São serviços de inteligência norte-americanos, britânicos aí que estão
intervindo. Tem um trabalho a fazer e vão fazer. Vamos fazer. Não estão preocupados com questões assim. Eu sei porque, se fosse eu tocaria para frente. Se eu estivesse no lugar deles, com a ideologia deles, eu tocaria para frente. Eu não estou vendo da outra parte um obstáculo palpável, a não ser para manobrar, para ajeitar a situação, mas bola para frente. Disso que você está falando, vamos tentar assim, a dificuldade que eles têm de emplacar por uma semana um candidato, emplacar, eu digo, não emplacar no povo, isso, você precisa ter um mínimo de acordo para começar o trabalho de embalsamar o candidato, né, de proteger o candidato, embrulhar o candidato. Né? E isso não está tendo. O último é o caso do Joaquim Barbosa, que na semana passada estava bem, parecia, né, quer dizer, tal, não consegue nem, já tem uma briga em São Paulo, já tem uma briga em Pernambuco, né, quer dizer, ou seja, o fantasma do Lula aqui em Pernambuco é enorme, né, como é que você vê essa dificuldade? Você chega a pensar, muita gente vê que em função dessa dificuldade, o cenário de você não ter uma eleição não é totalmente descartado. O que você acha? Eu acho que é uma das alternativas. É uma alternativa, como é que se diz? Bem plausível. Né? Não ter eleição, inclusive ter uma intervenção militar diante do caos institucional. Um problema é esse daí. Eu inclusive, eu fico curioso para saber quais são as propostas que alguma cabeça está pensando ali atrás, né, que a gente não está vendo, para fechar o problema eleitoral, porque aparentemente, mas eu não ponho a minha mão no fogo, né? A coisa não fecha. Não. Vou ver aqui uma... Eu não ponho a mão no fogo porque eu já vi eleições em que a solução se desenrola mais para o final, né? Tá. Mas, por exemplo, tá complicado porque, vamos dizer assim, Alckmin já complicou. Né? Aécio nem pensar, Minas Gerais, que seria uma tentativa de resistência tucana, né? Do grupo do Aécio, está desmoronando. Está desmoronando. Né? Está sendo desmoronado, para ser mais preciso. Né? Autodesmoronamento, né? Porque, vamos dizer assim... Não, alguém está... Alguém está empurrando, mas enfim, vamos dizer assim, ali... Esse destino do Aécio, assim, que assim... Está praticamente assim, não vou dizer que está selado, mas enfim, ele está fora, né? De cena, já não... Te surpreendeu de alguma forma? Não. Desde o momento em que a Globo atacou o Temer e atacou o Aécio no mesmo momento, para mim ficou claro que havia uma intenção de liquidar uma facção do PSDB também. Né? E a tua interpretação é que sobra essa facção paulista... O que é assim? Porque ficou uma coisa estranha, porque realmente não está claro assim, ninguém tem candidato. Não tem candidato. Bom, a questão do Aécio é complexa, né? Nós temos que lembrar que na eleição passada deu toda uma crise no PSDB para que ele fosse candidato. Para que ele fosse. Aí ele foi candidato. Aparentemente contra os caciques de São Paulo. Só o Fernando Henrique que realmente apoiava ele a fundo. Então, é natural ver que, à medida que as contradições aumentem, essas rachaduras, elas também aumentem. Aí é difícil até de saber exatamente qual é a coisa, com exceção do sentido geral, que é de que os mentores do golpe, eles planejam reorganizar o regime político de conjunto. Eles não têm a ideia, simplesmente, de escolher um presidente e governar. E é uma operação... estilo Macron na França, né? Onde hoje governa com maioria no parlamento francês um partido que foi criado nas vésperas da eleição. Quer dizer, os partidos mais poderosos, não vou dizer que eles estão destruídos, mas eles foram, assim, brutalmente colocados para fora do jogo. Pode ser que voltem. Mas aqui tem um propósito semelhante. Claro que uma coisa é você idealizar, isso outra coisa é você colocar em prática. Eu acho que o Aécio Neves foi vítima dessa... tira daí, né? Acho que, inclusive, ele foi candidato a presidente da ala mais pró-imperialista, mas alguma coisa mostrou que ele não era um bom candidato. Alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado.
O que você achou dessa entrevista do Zé Dirceu, hein? Que ele deu para a Folha de São Paulo, ele falando da perspectiva dele ser preso, quem sabe ser preso, né? Aquela perspectiva de ser preso, que é bastante assim, terrível. Ele é 30 anos, né? É uma barbaridade. Mesmo que você, né? O que você achou dessa entrevista? Assim? Que ficou de exemplo? O que não ficou? Qual é essa avalia? Porque, assim, depois do Lula, é o sujeito que foi mais importante na história do Partido dos Trabalhadores. Foi. Né? Então, ele dá uma entrevista, assumindo isso, ao mesmo tempo assumindo uma entrevista, absolutamente claro, firme no que ele fez. O que você achou de tudo isso? Primeiro, eu queria dizer uma coisinha que eu acho importante. Eu até comentei na análise que eu fiz no sábado. Eu vi na rede social, numa matéria que o nosso jornal tirou defendendo o Zé Dirceu, um cidadão falou, mas vocês estão defendendo até o Zé Dirceu? Então eu queria aproveitar aqui também para esclarecer o seguinte. Esclareça mesmo, porque eu acho essa discussão importantíssima nesse momento. Em primeiro lugar, tem que defender os acusados do mensalão. Foi um dos processos mais farsa que existiram no Brasil. Quase ninguém contestou esse processo, não vou dizer que ninguém. Eu acho que aqui, parece que você... Eu contestei. Contestou, né? Mas foram pouquíssimas pessoas. Na época eu era assim um bicho exótico, as pessoas não entendiam o que eu estava falando. Ah, sim, tá. Com a gente era a mesma coisa. Era escandaloso, né? Tá defendendo um monstro. Um salão. Até o nome, né? Já era um nome assim meio repugnante. Repugnante, exatamente. Esse foi um dos processos mais farsescos da história judiciária do país. É o famoso processo do domínio do fato, do eu vou condenar sem provas porque eu acho que você é culpado. Por isso é importante defender não só o Zé Dirceu, como os outros. Se não me engano, é o Delúbio, o Vacari. Delúbio, o Vacari começa lá, mas ele é mais importante na Lava Jato. Você vai ter um sujeito muito importante, que é aquele bancário que foi depois para a Itália, Ah, eu sei. Nossa. Até esqueço. Enfim. Memória fraca. Mas que era o diretor de marketing do Banco do Brasil, que foi condenado como se ele fosse assim, operador do esquema. Aí veio uma auditoria no Banco do Brasil, a auditoria oficial do Banco do Brasil, assinada pelos auditores do banco, portanto é a voz, né? Diz que não há desfalque, não há diferenças no orçamento, portanto não houve desvios, e o cara continua condenado. Exatamente. Pisolato, Henrique Pisolato, um inocente mesmo. É o seguinte, só não é inocente quando você tem prova. As provas contra ele ruíram. Ele está cumprindo 12 anos, agora ele não consegue, ele já tem direito ao benefício da pena e deixar a prisão, mas agora o Supremo cobra que ele pague uma multa. Só que como os seus bens estão apreendidos, ele não tem como pagar a multa. Então ele está naquela situação do Zé Dirceu. Mesma coisa o Zé Dirceu. Você tem a liberdade, não, mas você tem que pagar a multa. Ok, eu quero pagar, não, mas seus bens são bloqueados. Então aí, né? E Henrique Pisolato, porque realmente assim, é uma coisa assim, é um caso assim antológico de farsa, né? De um espetáculo todo. Era um personagem indispensável e ao mesmo tempo não se provou nada. Esse aí foi o tiro de largada do golpe. É o primeiro grande ataque contra o PT, porque nós temos que lembrar que o mensalão tem duas fases. Tem uma primeira lá atrás, no começo do governo PT, que não deu em nada, digamos assim, em grandes... Mas tiraram o Zé Dirceu do governo, né? Tiraram o Zé Dirceu do governo. Foi mais uma manobra política, né? Um golpezinho de mão para enfraquecer o governo PT. Mas o processo de 2012, esse é o começo do golpe que vai acontecer em 2016. Vai tomar corpo na eleição de 2014 e vai acontecer em 2016. Então, acho que esse esclarecimento é fundamental. O pessoal vive muito de opinião, a imprensa começa a atacar, umas pessoas que não têm senso crítico começam a repetir as coisas e aí a pessoa é engolida. Quanto à entrevista, o que me chama a atenção, no caso do Zé Dirceu, não só pela entrevista, mas outras coisas, é que ele é uma pessoa de muito caráter, né? Nós tivemos sempre... Ele é mais velho que eu, né? Que eu também. Quando eu comecei na política, ele já era veterano, né? Já era o Zé Dirceu, né? Já era o Zé Dirceu. Ele foi num determinado momento, quando eu era muito jovem, era um dos meus ídolos do movimento estudantil, né? É verdade. O famoso trio, Zé Dirceu, Travassos e o cidadão lá do Rio de Janeiro. Vladimir Palmeira. Vladimir Palmeira, de maio de 68.
depois, logicamente, que no PT a gente tem uma opinião diferente, muita divergência, muita briga. O Zé Dirceu participou da nossa expulsão do PT diretamente. Ah, é? Ele foi um dos arquitetos dessa expulsão, né? Mas, tudo bem, é a política, vamos dizer assim. Eu condeno essa atitude, mas, enfim, não tem a menor importância. O que ele mostrou é que ele é uma pessoa de caráter. Ele está lá, a declaração dele sobre a prisão é de uma pessoa que está vendo concretamente a porta se fechar aí, falando: eu vou preservar a minha consciência, né? Vou continuar sendo eu mesmo, não vou me deixar esmagar por uma coisa dessa. E eu acredito que a coisa mais normal do mundo para toda a esquerda nacional seria defender o Zé Dirceu. Não gosta do Zé Dirceu, tem todo o direito, porque ele não é realmente uma das figuras mais simpáticas da política nacional. Política para ser gostado, exatamente. Né? Aqui tem que ser uma coisa de princípios. A direita está condenando um militante tradicional de esquerda. Aí alguém fala: já ouvi muito. Mas ele fez uma política no governo de colaboração de classe. Bom, é a política dele. Condene a política dele. Mas por que nós temos que ser a favor, juntamente com a direita, juntamente com a extrema-direita fascista, da condenação de um militante de esquerda simplesmente porque nós não temos a mesma opinião que ele? Isso é uma coisa totalmente absurda. E você imagine, né? E tem o Lula também, que tem bastante gente, Tem os setores na esquerda que se recusam a defender o Lula também, o que é um absurdo. Mas é pouco, né? A popularidade do Lula atual faz com que as pessoas, mesmo aquelas que se recusam, elas se recolham. Porque está ficando difícil, né? O papel objetivo é muito ruim nessa hora, né? Você não defendeu o Lula, você até no momento em que ele está sendo covardemente, de uma maneira, um ataque tão covarde assim, né? Esse eu acho assim que é a força dos acontecimentos, né, determinando a política. Né? Agora, o que você acha, voltando assim um pouco à conjuntura, eu queria saber sua posição sobre esse debate o Lula impedido de ser candidato, mantém a candidatura, ou você é a favor, de alguma forma ou de outra, daquilo que as pessoas chamam de um plano B, de um acordo? O que você acha? Não, eu acho que o plano B é fazer o jogo do golpe. O problema é o seguinte: na eleição, quem vai polarizar a eleição, quem pode polarizar a eleição é o Lula. Não adianta querer escolher um candidato aí, tirar do bolso do colete. A história não se faz assim. Todo mundo na esquerda gosta de fazer manobras espetaculares. Ideias geniais que vão salvar. Tudo, na beira do abismo apareceu uma ideia genial e resolveu. E é tudo assim, um golpe de mão e pronto, já resolveu o problema. Mas aqui nós estamos falando de um país de 200 milhões de habitantes. Ninguém vai criar um Lula número 2 do dia para a noite. Por isso a grande preocupação, todo esse espetáculo monstruoso da prisão do Lula. Se o Lula não for nas eleições, nós vamos nas eleições para referendar o plano da direita. Ou então não vai ter eleições. Eu acho que ficar aí escolhendo um candidato, eu até entendo o raciocínio de algumas pessoas, que falam assim: é melhor ter algum candidato e tal, mas não é fato. O que vai acontecer aí é que você vai estar referendando um jogo totalmente viciado. É como se você entrasse num cassino, você vê que a roleta só dá um número X lá, e você não fala nada e joga todo o seu dinheiro naquele número. Tem uma visão que eu acho que a conclusão é a mesma, e que eu acho que é uma visão que é a seguinte, quer dizer, a última oportunidade, essa eleição pode ser uma última oportunidade de você reorganizar o movimento popular num debate amplo, porque você está colocando em debate a questão do poder. Então você está colocando assim, você defende Lula, você está defendendo a independência desse movimento popular. Você está defendendo justamente assim, a autonomia dele para defender a sua liderança. Você está preparando o seu futuro. Enquanto que você fazer o contrário, você fazer um jogo do plano B, você entrar num acordo, você está assim fazendo uma aliança que pode arrumar a vida de umas pessoas que estão procurando lugar no parlamento. É legítimo querer lugar no parlamento, não tenho nada contra. O problema é como você faz para fazer isso, né? Como é que você quer fazer isso. E que você está realmente, quer dizer, dando um passo atrás. Você vai sair dessa eleição pior do que mas muito pior. Não é só porque você não tem um candidato, é muito pior. Você vai perder a oportunidade de acumular forças, vamos dizer assim, que é o que você pode fazer numa eleição, né? Hoje, assim, você fazer isso, você contestar uma eleição, é uma maneira de acumular forças. Quem vai fazer esse papel? Porque isso tem que ser uma coisa muito concreta, né?
O Lula, por exemplo, mesmo que ele fosse derrotado na eleição, ele cumpriria esse papel que você está... Claro! Ele iria delimitar claramente todo um setor popular, de esquerda, democrático, né? Tudo bem que é um pouco um balaio de gato, mas delimitaria contra a direita, contra o golpe. E a partir daí seria possível progredir na luta contra o golpe. Agora, você pegar um candidato qualquer aí, que não tem nada, que não é nada, para tentar cumprir esse papel, você simplesmente vai fracassar. Por exemplo, eu vejo, é lógico que nessa altura do campeonato tudo um pouquinho futurologia, né? Mas eu, a princípio, eu vejo como mais produtivo não votar, né? Porque vai haver uma abstenção gigante se o Lula não for candidato, do que votar e ter aí um X% num pobre coitado qualquer. Mesmo, eu acho que mesmo o candidato indicado pelo Lula, nas condições que nós estamos vendo hoje, não vai... Vou dizer assim, eu acho, quer dizer, futurologia da minha parte, né? Mas eu acho assim, nessas circunstâncias, imaginar que o Lula, além da força dele, que já é uma coisa, vamos dizer assim, espetacular ele manter essa força, preso, incomunicável, ele mantém essa força. Querem tirar ele da pesquisa, não consegue. Quer dizer, assim, é um poder ali que poucas vezes... Bem, ele não está, apesar de tudo isso, ele não está com toda... Ele indica alguém, a pessoa vai olhar para quem ele indica. E desculpa, não se formou nenhuma liderança real. Exatamente, não tem esse nome. Não existe, né? Porque, assim, isso ou você tem uma liderança que vem, ou você está com tudo bem, você cria um sucessor como ele fez com a Dilma, mas não é essa situação, né? Por exemplo, o caso Câmpora, que é parecido com o que nós estamos... Fala o caso Câmpora, é bom. O caso Câmpora, nós temos que ver as diferenças que havia, né? Uma delas é que a Argentina estava entrando numa fase revolucionária. O Câmpora aparecia pelo menos para os setores militantes, mas também para vários setores sindicais e tudo mais, como um homem da ala esquerda do peronismo. E ele era apoiado por um amplo movimento, que era o movimento da JP, Juventude Peronista, que dava sustentação para ele. Então, quer dizer, não era como você tirar uma pessoa do fundo do baú e falar, agora eu não posso concorrer, vote nesse... Não é tão simples assim, né? Não é simplesmente que o Perón transferiu automaticamente o voto para ele. E todo mundo sabia que era um acordo. Ele ia chegar, ia anistiar o Perón, estava aceito isso, né? E o Perón ia voltar. Ia voltar. Ele só era saber o dia. O Câmpora vai querer ser presidente por quanto tempo? Porque era só essa dúvida. Que era um advogado. Aqui não existe isso. Não, e mais, a direita que tirou o Perón da eleição, ela subestimou o poder da esquerda peronista. E você assim, e ela tinha sido derrotada. Não foi uma manobra apenas inteligente. Foi uma manobra possível, uma situação em que a direita tinha sido derrotada. Os militares estavam batendo em retirada. Né? A primeira retirada, mas eles estavam batendo em retirada. Né? Depois eles voltaram pior ainda. Foi uma retirada. Né? O 68, né? 68, exatamente. Então, opa. Né? Sem dúvida nenhuma. A gente, nesse momento, você tem que ter uma política bem concreta. Se houvesse aí no PT, vamos supor, um grande líder sindical, um homem de massas, se o MST tivesse um nome que realmente atraísse o entusiasmo de vários setores, etc. Então, mas não tem, no final das contas, são todos políticos parlamentares, gente assim com muito pouca história, né? Olha, perguntas. Antônio Luiz, ele faz uma pergunta aqui, um pedido de comentário. Por vias legais, será impossível derrotar o golpe e recuperar a democracia. Comente. As vias legais já são controladas pelos golpistas. Essa aqui é uma das características fundamentais da atual situação política. Eles fazem o que eles querem. A gente tem que entender uma coisa muito bem compreendida. A partir do momento que os 11 juízes do STF, através de uma cadeia pública, de uma televisão, num julgamento público, assistido por milhares e milhares de pessoas, tomam a decisão de passar por cima da Constituição, e pior, nenhum daqueles juízes levanta e fala, eu não vou participar dessa votação porque vocês estão rasgando a Constituição.
É normal. Qualquer coisa pode acontecer. Para o Lula sair, precisaria surgir uma força dentro das instituições, que não existe, que mudasse isso, né? Por um ato de vontade. A lei não funciona mais. Isso aí está absolutamente claro. E aí, conclusão, Rui Costa Pimenta, conclusão. Tem que haver um enfrentamento popular com os golpistas. Tem que sair à rua, tem que sair à rua e tem que ser um enfrentamento como foi em São Bernardo, onde a população falou, não vai prender. Não, os ativistas que estavam lá. Esse, na minha opinião, é, digamos assim, entre aspas, o modelo de como colocar em xeque dentro da legalidade, mas não vai prender, porque a prisão é ilegal. Você está fazendo. Você está numa coisa, está no limite, você está no limite democrático. É um movimento democrático. Quanto à legalidade, nós estamos num país sem lei. Essa aqui é a verdade. Se o juiz não espera nem a resposta da instância para prender uma pessoa, você também tem o direito de falar, não vai prender. Você quer prender, mas eu não quero que prenda. Não é porque você é juiz, prestou um concurso lá, tá certo? Sabe-se lá como é que foi esse concurso, porque a gente vê que o Sérgio Moro não sabe nem falar português. Como é que ele passou no concurso? Não, é para começar a esculhambar de vez agora. Realmente a credibilidade está caindo. Está caindo. E é uma avacalhação, né? Você se sente assim, como uma pessoa que está ofendida pela maneira como as coisas são feitas. É muito avacalhado. Não, acho que a gente não está enxergando. Que nós somos todos uns idiotas. Falando nisso, você o que você achou em São Bernardo? Você concorda que o Lula devia ter esperado? Não devia ter... O que você acha que ele devia ter feito? Eu acho que ele devia ter esperado. Iria se criar um impasse institucional. Porque aí é que está o problema. Essa máquina autoritária, que até agora tomou todas as decisões ilegalmente, tomou uma decisão onde uma parcela da população falou, não vamos cumprir a sua decisão porque ela é autoritária. Então isso aí cria-se um impasse. Eu acho que deveria ter se criado esse impasse. Quando o Lula falou que não ia se entregar na sexta-feira, eu até falei, bom, abriu-se aqui uma possibilidade desse enfrentamento, né? Eu não acredito que a polícia ia ter a força suficiente para entrar quebrando tudo, atirando nas pessoas, nada. O impasse iria se criar. Nós temos que criar uma mobilização que chegue uma hora que um novo impasse como esse possa se produzir. Eu acho que a maneira mais direta de promover esse impasse seria a organização de uma greve geral. Né? Como eu já falei várias vezes, para não ser confundido, né? Então explica a greve geral, porque assim, é uma quimera hoje em dia. Você tá no boteco, o cara toma uma e fala, não, só com greve geral. Só com greve geral. Aí né, virou assim, aquela coisa, só se arrumar uma mulher bonita, né? O cara tá feliz na vida, vou casar com aquela loira, né? Uma panaceia. Né? A panaceia, exatamente. Não, greve geral como panaceia não dá. Precisaria se preparar um movimento. Né? Há motivos para isso, subjetivamente falando? Há motivos. Os ataques contra toda a população são enormes, tanto políticos como econômicos. Há condições nesse momento de fazer uma greve geral? Não. Não há preparo, não há organização. Mas a greve geral pode ser preparada. Só que você precisa ter o objetivo. Quer dizer, vamos para um enfrentamento. Vamos parar o país, vamos criar uma situação de força, de queda de braço. Né? É o mínimo que a gente pode querer. Eu discordo daquelas pessoas que falam assim, mas a CUT não é de nada, prenderam o Lula, não fizeram greve geral, mas greve geral você não faz apenas chamando o pessoal a fazer greve geral. Quem que é o presidente da CUT seria mais do que Deus para fazer uma coisa dessa. A coisa tem que ser preparada e tem que haver esse enfrentamento. Um comentáriozinho que eu tenho na cabeça, eu queria falar. Eu acho que todo mundo que está esperando um desenlace positivo do golpe no Brasil deveria ver a situação do Paraguai, onde a esquerda ganhou as eleições pela segunda vez. E a Frente Iguaçu, né, da esquerda, ocupa um papel cada vez mais secundário na situação política. A esquerda ganhou a eleição? A esquerda perdeu. Não, a direita ganhou a eleição. Perdão, não sei se eu... Não, você falou, eu falei assim, nossa, eu não entendi nada. Troquei as palavras. Não, a direita ganhou as eleições e a esquerda, que é a Frente Iguaçu, tem um papel cada vez mais secundário na situação política. Fez uma frente com outro setor de direita, liberal.
para ver se conseguia alguma coisa. O Lugo não consegue se candidatar. Candidato a Senado, eles passaram de 5 para 6 senadores. Digamos assim, que num país está em desmanche, né? O Paraguai está em desmanche, né? É realmente grave. É uma coisa... Pergunta. O sujeito se chama Rodrigo. Ele se assina como Rodrigo Mentecap. Pô, o pseudônimo podia ser mais, né? Porque eu te juro que eu achei que era uma... A pergunta não faz jus ao nome. Ele diz o seguinte: Rui Costa. Um incomensurável erro é a esquerda subestimar a inteligência fria, cruel e covarde, mais inteligência da direita. E isso tem acontecido sucessivamente. Comenta um pouco isso. Eu concordo em gênero, número e grau com ele. Eu acho que a direita é assim, não a direita estilo Michel Temer ou Bolsonaro. Tá. Mas aquelas pessoas que realmente mexem nas alavancas, que mandam mesmo, a gente, né? Não são essas aí que ficam aí. Eu acho que é um jogo, né? É um jogo de profissionais. Você teria que ter uma atitude profissional. Eles vão levar adiante o golpe. E a situação, veja, o que deveria preocupar a esquerda é aquilo que deixa a esquerda assim um pouco feliz e eufórica, que é que a popularidade do Lula ela não diminui. Isso está mostrando para a direita que eles vão ter que ir mais a fundo. Mais fundo. Mas como, por exemplo, você falou do Paraguai. Em Honduras, teve um segundo golpe. Os caras deram um golpe. Deram o golpe, depois deram outro golpe. Porque perderam a eleição, fraudaram diretamente, né? Aliás, tem uma pergunta... E de onde vem a expectativa de que o problema vai se resolver no Brasil institucionalmente? Qual é a demonstração concreta de que aqui seria diferente? Não tem. Qual é? Por que a gente tem essa crença? Porque essa crença... Quer dizer, eu estou pensando que é uma crença normal, que é chamada das ilusões democráticas. Né? As pessoas têm ilusões da democracia. Uma coisa e que muitas vezes se sabe que não funciona. Mas a democracia, ela é uma droga poderosa mesmo. Né? Quem que quer pensar que você vai para uma situação onde a coisa vai deixar assim de ser aparentemente tão amena, que você resolve na conversa, você pode dormir tranquilo, que amanhã o amanhã será como hoje. Essa aí é uma droga, né? Por que alguém vai querer mudar isso aí? Que alguém vai deixar... Se você imagine na véspera da Segunda Guerra Mundial, hoje em dia o Chamberlain, os que negociaram com Hitler o negócio de Munique, eles são execrados. Mas na época, o pessoal aplaudia, achava uma maravilha. Enquanto que uma minoria olhava e falava, se estão negociando com esse cidadão é um lobo feroz. E tudo isso aqui é uma grande farsa. Hoje é fácil de ver, porque foi fácil, faz quase um século já que aconteceu, né? Mas naquela época... Mesmo o acordo do Stalin com Hitler também parecia uma grande sabedoria. Genial, né? Genialidade, né? Boa, bons exemplos esses. Adriano Pereira. Eu gostaria de ouvir do Paulo, eu dispenso, vamos passar para ele, e do Rui, um comentário sobre uma possível fraude na próxima contagem das eleições, caso elas ocorram. Você acha que vem fraude? Eu acho que eleição brasileira sempre tem fraude. Fala, explica um pouco, mas então quando nós ganhamos também na fraude, como é que você acha que Eu acho que mesmo quando o Lula ganhou também teve fraude. Teve fraude. Eu acho que em algumas oportunidades aí o Lula teria ganho no primeiro turno, porque muita gente pode achar que não, mas quando você sabe que vai perder, ganhar no primeiro ou no segundo turno faz uma diferença muito grande. É verdade. Isso eu acho que muita gente não entende mesmo. Se o Lula ganha uma eleição no primeiro turno, ele é o vencedor. Se ele ganhar no segundo, não tem toda essa maioria. Não, você impõe uma aliança, portanto ele já começa um governo com outro caráter, um governo de composição, uma composição mais ampla, menos ampla. Depois também todo mundo que já participou de alguma eleição sabe que isso aí não tem controle nenhum, né? Onde você não tem condições de exercer um controle, os partidos tradicionais, que já têm uma força grande nesses lugares, são currais eleitorais, eles aproveitam e metem a mão na eleição mesmo. Vamos acreditar que no Brasil a eleição é limpa e tal. Ela, digamos assim, ela é mais ou menos limpa. Limpa não é.
É porque limpa a rigor, é assim, vamos dizer assim, vamos falar assim, não se veja um complexo de vira-lata nessa frase, embora nem nos Estados Unidos é limpa. Tem lugar nenhum. Não sabe, nos Estados Unidos, assim, o presidente foi eleito pela Suprema Corte. Porque ele estava tentando alterar as eleições na Flórida, a Suprema Corte garantiu a vitória dele. Para falar do Kennedy, que é uma fraude histórica. Quer dizer, tu não gosta do Kennedy? A eleição do Al Gore. Do Al Gore. Bush Al Gore. Exatamente, o Bush Al Gore, essa daí. Que todo mundo fala que foi fraudado. Isso aí foi. Isso eu cobri. Chegou e você fala assim, nossa. Não, e você pega o próprio sistema em essência do que o Trump ganha com menos voto popular. Ele fica uma coisa, quer dizer, aquele voto indireto que é realmente um sistema elitista. Coisas estranhas. Né, coisa assim. Então, no Brasil, certamente, não vai ser... Um princípio que me parece importante é o seguinte: onde há uma luta para valer, sempre há jogo sujo. É, né? A não ser que a gente acredite que o mundo está cheio de gente de pessoas, empresários multibilionários, são sempre favoráveis ao fair play, mesmo que eles percam muito dinheiro. Que eu tenho dificuldade de achar que é assim, achar que o mundo pode ser assim. Boa. Repete aí que essa frase é boa. Como é que é? É boa essa frase. Vamos guardar, essa frase é boa. Os multibilionários que são a favor do fair play, apesar de que eles vão perder muito dinheiro. Não, mas eu falei, em lutas onde... lutas para valer, sempre tem jogo sujo. Sempre tem jogo sujo, né? Isso é uma boa coisa para pensar, para saber como é que tá aí. É a lei da selva, né? Não tem regra de boxe, não tem juiz de futebol. É matar ou morrer, né? Vale tudo. José Carlos Damasio. Essa é a pergunta que todos devemos fazer ao Rui. Explique a fraude do triplex. Por que isso é uma fraude? Do triplex? A denúncia do triplex. Como é que... Bom, para mim... Alguém teria que provar que em algum momento esse triplex pertenceu ao Lula, né? Pela lei, normalmente você prova através de documentos ou da posse. O cidadão fala, não tem nenhum documento. Não, mas você mora lá há 20 anos. Suspeito, né? Que você pode dizer, peraí. É um indício de culpabilidade. No caso do Lula, é uma história da carochinha. O problema é que eles inventaram o processo que é baseado na delação. Isso no Brasil. O Brasil é o país onde a delegacia, em geral, é uma câmara de tortura, né? Denunciado por não sei quantas organizações aí de direitos humanos, que a tortura é generalizada no Brasil. 80% dos processos criminais têm delatores que dão delações falsas de acordo com o desejo de quem está instruindo o processo. Claro, porque o delator quer, antes de tudo, é normal, é humano. O cara quer, antes de tudo, parem de me bater. Parem de me bater, exatamente. Ou me tirem daqui. Sabe? É normal. Imagine você na posição dessa pessoa. Você vai ficar o quê? Não, até militantes comprometidos ideologicamente acabaram delatando as pessoas. Quebra. O ser humano tem um certo nível de resistência e aí vai. Bom, não vamos falar de um empresário que viveu sempre no luxo e de repente está prestes a encarar aí 20 anos de cadeia, como é a vontade dele de delatar qualquer coisa. Inclusive porque ele estava fazendo negócios. Ele estava fazendo mais do que ele queria ganhar dinheiro com aquele cara e agora aquele cara virou prejuízo. Deixa eu me livrar desse filho da puta. Esse cara me atrapalhou, eu entrego com prazer. Né? No fundo cedo. Porque aqui, por fim, eu tenho 20 anos que vou trocar por 2. Que é do Léo Batista, desculpa. O cara começou com 26, acabou com 3. E o CEF? Né? O CEF, ninguém sabe. Aquele tá com dela, deve ser 100 anos, né? Deve ser, é uma coisa absurda, né? Mas o Léo Batista... Nem deveria valer que é o cara que virou... Que é o cara que é testemunha contra o Lula, ele passou de 28 para 2, para 3. E agora, sabe... É uma testemunha subornada, né? Subornada, verdade. É um processo completamente fraudulento. Tudo bem, você vai no tribunal e apresenta uma testemunha. Mas aí você tem que corroborar o que a testemunha diz com provas tangíveis. Não pode ser só um delator, uma pessoa que acusa a outra. Isso é antijudicial. É antijurídico isso daí. Bem, tem uma... Já estamos assim no avançado da hora, mas eu queria te fazer uma pergunta para voltar ao caso do Lula, voltar à democracia, aos direitos das pessoas. O que significa para nós
o Lula não ter o direito de receber visitas, de ter esse direito que é um direito de todo prisioneiro, está garantido na Constituição. O que significa isso humanamente, politicamente, essa coisa que estão fazendo com ele, que claramente é uma tentativa de uma forma ou de outra de quebrar a pessoa. De quebrar. Fazer a pessoa começar a falar besteira, não falar, etc. Que é o sonho deles. É o sonho deles. O isolamento da pessoa do mundo é uma forma de tortura. Isso todo mundo sabe. O tratamento cruel, desumano, deveria ser proibido no Brasil, porque o Brasil é signatário da Carta de Direitos Humanos da ONU, para dizer bem pouquinha coisa. É verdade. Então, quer dizer, o que está acontecendo com o Lula é uma forma de tortura disfarçada e tal, mas é uma desumanidade, é uma coisa cruel. E do ponto de vista político, deixa clara a perseguição política. Porque se é só um problema de que o cidadão recebeu um triplex, bom, vamos supor que fosse isso, fosse real. Põe ele na cadeia e pronto. Para que ficar com essas coisas? Quer dizer, receber o triplex, o cara não pode receber visita? Não, vamos supor que ele fosse culpado. Vamos supor que uma pessoa, como tem milhares de pessoas que são culpadas também. Você não pode receber uma visita? Você não pode escolher? Mas que mundo é esse, né? Reflete também um pouco, né, a impunidade com que os juízes tratam a massa carcerária no Brasil. As prisões brasileiras são a sucursal do inferno. Não podia existir, é ilegal, é inconstitucional. Nenhum juiz tem direito de mandar uma pessoa para o tipo de prisão que tem no Brasil. Se ele não pode nem aprisionar a pessoa de uma maneira correta, ele não deveria fazer isso aí. Não é porque o cidadão cometeu um crime, você pode jogar ele numa vala lá e deixar ele sem comer, nada. Isso aí não é direito dos juízes. No entanto, isso é o Brasil. Essa é a realidade carcerária no Brasil. Depois nós temos o Bolsonaro e semelhantes, né, que vivem de explorar essa demagogia de que tem que matar todo mundo, essa coisa toda. E eu acho que na hora H, quando você tem uma pessoa como o Lula, o abuso se transforma abertamente em perseguição política. Aquilo que é um abuso contra a pessoa meramente desprotegida, agora se transforma em perseguição política aberta. Essa juíza aí, eu não sei, no Brasil tem outra coisa estranha. Qualquer cidadão aí, qualquer pessoa faz uma faculdade de Direito, né, que sabe-se lá o que é isso daí, dado o nível das faculdades de Direito no Brasil, presta um concurso e se transforma em dono da vida de milhares de pessoas. Eu acho esse tipo de coisa assim uma coisa tenebrosa, assustadora, sinistra, né? E nós estamos vendo como funciona. Exatamente. Quando você prende um Lula, todo mundo pode ver a monstruosidade que é o sistema judiciário, policial e penitenciário do Brasil. Porque quando prendem um pobre coitado da favela, isso não vem à tona. Tem gente que sabe, você sabe, eu sei, mas a maioria das pessoas não sabe disso. A pessoa não tem... a existência dela não ocupa as atenções para que você veja quantas injustiças você pode fazer com uma pessoa só. Né? Quantas falhas, quantas distorções, para prejudicar uma pessoa. Porque você vai lá, em geral, uma coisa que que é interessante, assim, tem um levantamento que mostra que muitos inquéritos, mas muitos, as testemunhas de acusação são duas. Os policiais que prenderam a pessoa. Quer dizer, as pessoas que prendem, que são absolutamente ali querendo mostrar serviço, que são totalmente, não tem a menor isenção, são as testemunhas. E eles falam, o juiz aceita. E acabou. Eu já vi isso daí com muitos militantes. Tudo. Aí então. Só um comentário pitoresco. O pessoal falou que o presídio de Curitiba é a Bastilha de Curitiba, né? Só lembrar um detalhe. Na Bastilha, as pessoas eram tratadas de acordo com a classe social a qual elas pertenciam. Se você era nobre... Você tinha um tratamento de nobreza? Você tinha um tratamento de nobreza. Você tinha uma refeição de luxo, você tinha um camareiro. Ninguém era tratado abaixo do que eles consideravam que era a dignidade da pessoa. Quer dizer, até o absolutismo levava mais em conta né? o problema da dignidade do que os outros. E olha que a Bastilha foi derrubada pelo povo. Bem, então, olha lá, eu queria agradecer você, queria agradecer o Rui Costa Pimenta, por esse programa, análises muito interessantes, enfim. E até semana que vem. Até semana que vem. Semana que vem. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Vamos ver.
Eu queria convidar você para participar deste grande movimento que estamos todas e todos fazendo para poder fortalecer o Brasil 247. Vê-se que todas as pessoas falam. Algumas falam com silêncio, outras falam com as lágrimas, outras falam com o corpo, mas todas falam. Mas nem todas têm a sua voz ou as suas vozes escutadas. O 247 representa um Brasil real, um Brasil invisibilizado, um Brasil que tem várias vozes, um Brasil que quer a democracia de volta, um Brasil que entende que democracia e direitos, esses andam juntos. São os direitos que carregam a democracia para todos os cantos e é a democracia que assegura os direitos. Por isso cabe a cada um e cada um de nós que sabe a disputa de hegemonia, a disputa de narrativa que o 247 faz com toda essa opressão midiática, contribuir para fortalecer esse instrumento que faz com que nós escutemos todas as vozes. Por isso, participe dessa campanha, estamos nela. Participe você também desta campanha para fortalecimento do 247. Eu sou Érica Cocai, eleita pelo povo do Distrito Federal, pelo PT, para deputada federal.